Eu sou Grazi Scaglione, sou uma mulher branca, tenho cabelo médio, castanho claro, os olhos castanho claro, uso óculos. Bom, nessa história de como eu escolhi meu curso na graduação, ele passa por alguns momentos diferentes. Eu era muito boa em exatas, eu adorava matemática e física. E meu pai, ele trabalhou a vida inteira com obras e a minha irmã arquiteta. Então, eu queria passar na UFMG e arquitetura era um curso altamente competitivo na época. E aí eu resolvi fazer matemática e depois pedi a opção para arquitetura. Então, fiz a primeira etapa, mas paralelo a isso, eu comecei a trabalhar na recepção de uma agência de publicidade, que era Perfil. Hoje, Perfil 252, uma agência também do nosso mercado. E nos primeiros meses eu me apaixonei por aquele ambiente irreverente, disruptivo, informal, criativo. E eu fiquei muito empolgada. Cheguei para os meus pais e falei que eu queria fazer publicidade. Eles, oi, o que é isso, né? Nem sabiam, não tinha nem referência. Isso foi em 94, sei lá. E aí eu resolvi fazer no UniBH o curso de publicidade, o vestibular para publicidade e propaganda. E aí eu passei em matemática e passei em publicidade e propaganda, tudo a ver, né? Assim, uma escolha difícil de fazer. Mas eu já estava certa que eu queria ir para publicidade, que eu queria trabalhar naquele ambiente criativo, e fui. E comecei, inclusive, a pagar com o meu próprio dinheiro lá da Perfil, meu pai contribuindo, mas foi assim. Considerando que eu já estava dentro de uma agência, quando eu comecei a estudar, eu fui observar onde que eu teria oportunidade de trabalhar, de ser contratada, né, ou de ser puxada ali. Então, eu me interessei muito por essa área. Além da redação, sempre gostei muito de escrever, eu comecei a mirar e entender o que era produção de fotografia, produção de áudio e vídeo, e eu me interessei por essa área. Também gostava de cinema, também gostava de teatro, também tinha feito teatro, e aí eu mirei nisso. Mas eu lembro que eu tinha esse lado que eu mirava e eu tinha um trauma, que era mídia. Eu já estava dentro de uma agência quando eu comecei a estudar, e depois de um ano de faculdade, eu consegui conciliar o trabalho de recepcionista com estagiária. Então, eu já comecei dentro de uma agência. E aí eu fui fazer estágio na área de RTVC, de produção, e era uma área que não existia. E o dono da agência, que é o Cacá Moreno, ele me adotou. Eu brinco até hoje que ele foi meu pai, assim. Então, ele me adotou, uma menina estagiária, para poder estruturar um departamento de RTVC na agência. Então, ele me ensinou muita coisa, e eu fiz quase 2 anos de estágio na área de RTVC. Mas eu comecei a entender as outras áreas e eu queria uma visão mais estratégica e não só a parte de produzir o conteúdo, o filme, né? Nem tinha conteúdo na época. Eu não queria só produzir o filme para TV, não queria só produzir o spot para rádio. Eu queria entender por que a gente estava produzindo aquele spot, de onde veio. E eu comecei a mirar muito na área de atendimento, relacionamento com o cliente, estratégia da comunicação, e aí surgiu uma vaga no atendimento e eu me candidatei e fui para o atendimento a clientes. O nosso mercado, ele era muito fechado e ele era muito específico. Ou você era atendimento, criação, produção. As outras tarefas ali eram de apoio e o atendimento era o lobista, que tinha relacionamento com os clientes, que buscavam clientes para a agência, em sua grande maioria homens, um relacionamento de tomar uísque, de ir para festa, bem lobista, de trazer grandes contas. Então eu fui para o atendimento como uma assistente. Ou você era criativa, que era a celebridade, né, a área mais bem paga, a área mais relevante, também masculina, em sua grande maioria. Planejamento tinha muito pouca relevância. O planejamento, basicamente, ele
defendia o que a criação tinha criado. E a produção, que produzia o filme, que produzia o spot, que era o final, e que tinha uma oportunidade, além do tráfego, né, tinha umas oportunidades de ser operacional ali dentro da agência. E aí eu me senti muito excluída. Eu era uma mulher, eu não entrei lá por indicação de ninguém, eu não era uma referência criativa, cultural, era sem grana. Meu pai, ele me deu pouco acesso, a não ser os estudos, a intercâmbio, viagens, culturas, então eu senti muito claramente na pele o preconceito de gênero, assédio, era muito comum isso, então a mulher ela era muito o objeto de apoio ou de desejo numa reunião de lobby. Mas isso me desafiou mais até, no sentido de que eu posso, mesmo sem todas essas condições, esse mundo masculino, eu quero isso, entender cliente, entender estratégia. Então, ao mesmo tempo que foi uma dificuldade, foi um desafio, foi uma provocação. Hoje, eu sou CEO, aquela mesma menina recepcionista da Perfil, nessa agência masculina, virou CEO da maior agência de Minas Gerais. Então, eu me sinto muito orgulhosa da minha trajetória. Não foi fácil, como eu falei, tive muitos preconceitos, barreiras, mas eu insisti e acreditei que eu poderia. Do atendimento, eu fui buscar o entendimento de estratégias, de planejamento, por que a gente está fazendo isso, quais são os desafios daquela marca no mercado que ela está inserida, quais são os concorrentes, quais são os objetivos de negócio daqueles clientes que eu atendia, né? Então, por que eu vou fazer uma campanha de vendas? Como que eu faço para ter uma comunicação diferenciada? O que difere essa marca de uma outra marca concorrente? E aí, nesse desejo, nessa busca por entender em profundidade, por pensar nas estratégias da marca, eu acabei entrando muito na área de planejamento, na relação com os clientes. E uma coisa que eu falo que fez muita diferença, além da vontade, coragem de enfrentar esses desafios, a curiosidade de querer entender mais, de querer ser mais, de querer fazer mais coisas. Aí hoje eu ocupo, depois de mais de 25 anos de carreira em publicidade, depois de passar pelo atendimento, pelo planejamento, por segmentos diversos, como varejo, né? Eu atendi a Ricardo Eletro, núcleo de varejo, por 10 anos, fui para São Paulo cuidar da máquina de vendas, voltei, atendi a indústria, sempre muito na área de atendimento e planejamento. E aí, há 3 anos, eu fui convidada pela Carla Madeira, uma entrevista onde ela estava procurando uma liderança executiva, porque ela foi para literatura, escreveu seu livro, foi sucesso, e a sócia dela também estava querendo sair, adoeceu. Hoje não, na época elas precisavam de uma executiva, aí a gente formatou ali o cargo de direção executiva, e foi um trabalho extremamente desafiador, porque aqui na Lápis a gente tem líderes fortes, mulheres referência, como a própria Márcia Lima, a própria Carla Madeira, Juliana Sampaio, que é gerente de planejamento, Cris Cortez, que é a diretora de criação. Então, mulheres fortíssimas que eu iria trabalhar junto com elas, liderar o negócio que elas atuam. Então, foi o maior desafio da minha carreira, e aí eu estou como CEO da Lápis Raro e faço uma liderança, principalmente de governança das áreas, de criação, de planejamento, de operação financeira. Olha, eu vou trazer aqui as competências mais importantes para qualquer trabalho na minha visão hoje. A curiosidade, então a gente querer aprender mais, o aprender mais sempre vai te trazer destaque, oportunidades. Então, seja aprender na sua área, seja aprender na área do cliente que você atende, no segmento que você está
atendendo. Então, a curiosidade e o aprendizado constante. Além disso, a coragem. Então, às vezes, você acha que não vai dar conta, você acha que não sabe, você acha que é difícil, mas insiste que você vai conseguir chegar lá. E a habilidade hoje, especialmente hoje, eu acho que é a gente conseguir liderar no caos. Porque o mundo está caótico, uma empresa é caótica. Então, assim, querer resolver e controlar tudo, nós não conseguiremos. O mais importante é conseguir navegar no caos e chegar onde você quer. Então, acho que essa habilidade serve para qualquer negócio, qualquer insegurança de negócio, de momento, mas principalmente para o futuro. O que é o futuro? Que a gente não tem ideia. Com certeza a gente vai lidar muito ainda com o incerto, com o caótico, e a gente conseguir trazer o time, trazer os desafios de uma forma serena para que a gente atravesse esse caos. Então, você ser direcionadora, você ser o norte, você ser um guia para onde que a gente quer chegar. O mercado, no início, ele era mais controlado. Grandes anunciantes, mentes brilhantes, criativas, se tinha uma ideia publicitária, veiculava na TV, no rádio, no jornal, na revista, fazia um evento, fazia uma assessoria de imprensa. Era isso o mercado. Tinha as dificuldades de ser masculino, de ser um mercado fechado, mas ele era, de certa forma, controlado. Hoje, ele é muito mais fragmentado. Hoje a gente tem uma fragmentação no próprio anunciante, ele tem um investimento em várias frentes, não necessariamente na publicidade e propaganda. A publicidade e propaganda também é fragmentada, porque a gente tem uma infinidade de meios, então fragmentação de mídia, uma infinidade de conteúdos e uma saturação de conteúdos, informações, estímulos. Então, hoje, a gente briga muito mais pela atenção das pessoas, é mais difícil. E aí se torna mais difícil também você fazer uma estratégia, porque são vários canais, além do impacto, da criatividade, da produção do conteúdo, você tem uma infinidade de maneiras de atingir aquele cliente, e aquele cliente está saturado de impactos. Então, eu acho que é muito mais complexo e caótico. Primeiro conselho tenham muita vontade de aprender, muita curiosidade sobre tudo que aparecer de oportunidade para vocês. E experimentem o audiovisual, experimentem também a capacidade estratégica, de visão estratégica, experimentem tudo, não fiquem só na sua caixinha, não se restringam a uma caixinha, porque a gente está falando, no final das contas, independente se for para qualquer área, nós estamos falando de conectar uma marca ao seu público. E existem várias formas de fazer isso. Então, pode ser pelo conteúdo, pode ser pelo relacionamento, e a publicidade é isso, é a gente conseguir fazer com que aquela marca, os seus produtos, mas principalmente os valores, se conectam a um número maior de pessoas, a um núcleo, um nicho. E fora que a gente vive em bolhas hoje, né? Então, falando sobre o mercado, além das bolhas, da fragmentação, quem está começando agora tem que ter essa vontade de aprender tudo, essa vontade de explorar o mundo, inclusive o desconhecido, porque com o IA, com toda essa tecnologia, a gente não sabe para onde vai a publicidade e propaganda. Eu arrisco a dizer que é para uma conversa, menos interrupção, mais conversa, mais conexão, mais conteúdo. Mas é isso.